Depois de ser declarado persona não grata por Israel, por dizer que a contraofensiva israelense ao Hamas na faixa de Gaza se assemelha ao Holocausto judeu, Lula ouviu do secretário de Estado americano Antony Blinken que não há genocídio no território palestino. Lula e Blinken se reuniram nesta quarta-feira em Brasília. A informação sobre o posicionamento dos Estados Unidos a respeito da fala do presidente brasileiro foi revelada pelo porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller. Comments with which we disagree, as I made clear today, the Secretary had a chance to discuss the comments with President Lula today in his meeting in the context of an overall discussion about the conflict in Gaza, and made clear, as I did yesterday, made clear that those are comments with which we disagree. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, que está no Rio de Janeiro para as reuniões do G20, criticou a declaração de Lula. Holocaust ist mit nichts zu vergleichen. 6 Millionen Jüdinnen und Juden, die umgebracht worden sind von meinem Land. Von Faschisten in Deutschland, die bewusst menschliches Leben, jüdisches Leben, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa auslöschen wollten. Piotr, queremos ouvir você. Acho que não precisa de mais nada. Eu tenho a ministra de Relações Exteriores da Alemanha sendo absolutamente clara, sem contar, obviamente, a importância do secretário de Estado americano, o Matthew Miller, que é o porta-voz, já tinha antecipado isso. Ele foi perguntado o que o Blinken poderia dizer nessa reunião com Lula. Ele disse que a posição americana era muito clara, voltou, ele fez referência, inclusive, à entrevista que ele já havia concedido sobre esse assunto, mas o que a Annalena Baerbock aí, que é a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, em que ela fala o meu país, e obviamente que os alemães conhecem muito bem o que foi o Holocausto. O lugar onde aconteceu o Holocausto, as decisões do Holocausto, mais a Polônia, né? Mas, enfim, há alguma dúvida sobre isso? Alguém ainda vai escrever no Twitter ou no X, Lula tem razão? Tem razão sobre o quê? Convence, por favor, então, a ministra de Relações Exteriores da Alemanha. Porque não adianta dizer o que você pensa, você tem que conversar com pessoas que estão ali. Sem contar, obviamente, todas as evidências históricas. Eu estou falando de evidências históricas sobre o que foi o Holocausto e o que está sendo, por exemplo, esse conflito. Um conflito que, vamos sempre lembrar, começou com um ataque terrorista em solo israelense perpetrado pelo Hamas. Terroristas cruéis, que já dissemos aqui, eu vou me furtar em lembrar os detalhes da carnificina promovida por esses terroristas. Aí houve uma resposta de Israel que declarou guerra contra o Hamas. Israel busca no solo de Gaza os terroristas do Hamas. Lamentavelmente, numa guerra, você não consegue controlar todos os efeitos que uma guerra provoca. Daí é que o Hamas não poderia ter feito o que fez. Lamentavelmente, chega-se numa guerra e você tem toda sorte de casualidades. E elas são, obviamente, que doloridas. Mas a guerra de Israel é contra o Hamas. E aí nós temos aqui a comparação completamente desastrada como resultante do que disse, mas pelo que se sabe, pelo não recuo do presidente Lula até agora, ou pelo menos do núcleo mais duro próximo dele, ali desse gabinete, o gabinete que compara o que está acontecendo nesse momento ao Holocausto. Aqui a resposta clara, sem deixar dúvidas, evidente, eloquente, da Annalena Baerbock, que é a ministra de Relações Exteriores da Alemanha. Que sirva de lição ao governo brasileiro, porque não dá para ser mais claro que isso. Embora não precisasse ser tão clara assim, ela fez questão de ser clara para não restar dúvida alguma da barbaridade dita pelo presidente brasileiro. Silvio, temos aí declarações públicas dos Estados Unidos e Alemanha em entrevista à Globo News. A crise só aumenta, né? Sim, se agrava, Joyce. Porém, a fala da alemã, como bem descreveu aqui o Piotr, ela fala por si só. Ela é muito clara, muito direta, muito objetiva, porque, como nós repetimos aqui mais de uma vez, não há nada que se equipare ao Holocausto e a dor do Holocausto deve ser respeitada. No mínimo, respeitada. Algo que o presidente Lula não fez. Não fez por mau caratismo. Eu também já repeti isso aqui, e não por desconhecimento de história.
Em relação à fala do americano, ele discorda, mas para quem acompanhou todo o pronunciamento, tem um veja bem no final, tem um mas no final. Ele diz, olha, mas nós discordamos, mas somos uma nação amiga. É um legítimo democrata, um representante do governo Joe Biden, e ele sabe quem o Lula representa e sabe que a eleição, a volta, por exemplo, de Donald Trump representa um problema para o brasileiro Lula da Silva. Evidentemente que o Trump teria uma reação completamente diferente e não deixaria passar essa barbaridade cometida pelo brasileiro. E, afinal, e ao fim e ao cabo, encontre um líder mundial que tenha compactuado com a fala de Lula. É possível até achar ali Cuba, o terrorista da Colômbia, mas a Venezuela, mas aí não conta, né? Aí eles estão todos do mesmo lado, todos no mesmo eixo, e a gente sabe o que eles representam e o que eles pensam. 8 funcionários da Agência das Nações Unidas aos Refugiados da Palestina, que trabalham na faixa de Gaza, foram detidos pelas forças de defesa de Israel por atividades terroristas. A informação foi divulgada hoje por um jornal israelense. Segundo a reportagem, um dos detidos é suspeito de participar do massacre provocado pelo Hamas em 7 de outubro do ano passado. De acordo com autoridades de Israel, dos 12 mil funcionários da agência da ONU que atuam em Gaza, quase 500 são terroristas ativos do grupo terrorista. Constantino. Pois é, Israel vem tentando alertar isso faz tempo, né? No início, muitos receberam com ceticismo, agora países sob lideranças sérias já pararam de mandar dinheiro para essa agência da ONU que serve de fachada para o grupo terrorista Hamas. O Lula quer aumentar o envio de recursos para essa entidade de fachada, né? Então, só aí você já vê. É que nem alguns jornalistas, lembram disso? Jornalistas são presos por Israel em Gaza. Não eram jornalistas, Israel mostrou imagens. Um na garupa de um cara do Hamas com uma granada na mão. Que tipo de reportagem estranha, né? É essa? É óbvio que são cúmplices, são terroristas, são ligados ao grupo terrorista Hamas que domina há 2 décadas a região da faixa de Gaza e impõe ali um regime de terror, inclusive. Então, todo mundo, de repente, passou a ficar sensível com mortes de crianças e mulheres palestinas, tudo bem, só não lembram que Hamas é o grande culpado. E também são pessoas, como o próprio Lula, que nunca se sensibilizaram com mortes de inocentes no paredão cubano, pelo seu guru Fidel Castro, ou milhões e milhões que fugiram da Venezuela, ou morreram, ou foram presos pelos ditadores Chávez e depois Maduro, ambos companheiros defendidos por Lula. Não vou nem falar de Rússia e os ucranianos que sofreram invasão, ou a China, que são os modelos que o Lula reverencia. Ele nunca teve sensibilidade para com essas vítimas. É uma sensibilidade muito estranha. E, de novo, finge que não é responsável pela morte de mulheres e crianças palestinas, que não são, na proporção que ele chuta, 30 mil, isso é número da assessoria de imprensa do Hamas. É que nem acreditar que aquele hospital foi explodido por um míssil israelense e matou 500 pessoas. Depois Israel provou que era fake news. Fake news, né? Então, eles chutam esses números e não dizem quem é o verdadeiro culpado. Hamas, tem um culpado pelas mortes. Hamas. Mas o Lula, a gente sabe que tem lado nessa história. E, infelizmente, em relação aos Estados Unidos e ao encontro do G20, eles conseguiram o que eles queriam. Mesmo com a fala contundente da representante da Alemanha, né, que país, e mesmo do americano dizendo claramente que discorda de Lula, ele conseguiu a imagem que ele queria. O aperto de mão com um sorriso e disse: o Brasil voltou ao G20, o G20 voltou ao Brasil. É pura propaganda enganosa.